Boa noite a todos, meus irmãos. Talvez assim também é mais fácil para mim, porque assim eu sei que os irmãos se devem recordar do que foi a última mensagem que eu vos trouxe. No capítulo 1 nós vimos que Deus começa a restauração e começa quebrando algumas coisas. Principalmente Deus faz com que o coração de Neemias ele fique quebrantado com aquilo que está a acontecer, e nós vimos que tudo começa com a consciência das ruínas, começa com a oração por parte de Neemias, começa também pelo arrependimento de Neemias, e também vimos no final o apego que Neemias teve às promessas do nosso Deus. Amém? Agora no capítulo 2 nós vamos ver algo muito importante que poderíamos já ir embora, que na oração que o nosso pastor nos fez no início do culto, ele já orou aquilo que será o sermão de hoje, não é? Vamos ver o nosso Deus a começar a desimpedir montes de coisas na vida de Neemias e também na restauração assim de Israel. Mas vamos ler então Neemias capítulo 2. Peço que os irmãos também sejam pacientes comigo, que não é uma passagem muito fácil de ler, não é? Tem algumas palavras assim meio estranhas e eu assim também com a vossa cara já consegui perceber quem é que leu e quem não leu. Vamos ler, esperando também que o microfone não falhe. Será também uma bênção nesse sentido, amém? Neemias capítulo 2, vamos ler os 20 versículos com calma. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: porque está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprova ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse:
Estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por podermos estar aqui nesta noite e mais uma vez pedimos que tu te reveles a nós, que possas ser connosco e, Senhor, que também trabalhes nas nossas mentes, sabendo que nós não temos conhecimento suficiente em nós mesmos para conhecer a tua palavra. Necessitamos da tua revelação em nós. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Então, como eu dizia, meus irmãos, o capítulo 2 começa com o próprio Deus a abrir as portas da restauração da cidade de Jerusalém. Algo que nós falámos muito no domingo foi a importância da oração na restauração, a importância que teve Neemias, ele ter feito aquela oração que nós até dissemos que era uma oração perfeita à luz da Bíblia. Então, aqui nós vamos começar a ver o resultado dessa mesma oração. E vemos que também uma oração verdadeira, ela vai produzir sempre e vai sempre ser conduzida pela ação, mas também pela voz de Deus. Ninguém pode fazer uma oração verdadeira, ou seja, uma oração de acordo com a vontade de Deus e fazer algo contrário àquilo que Deus manda. Então, o primeiro ponto que nós temos hoje é Deus age no tempo certo. O início do capítulo 2 diz no mês de Nisan, no ano 20º. Reparem, no capítulo 1, o texto diz que Neemias recebeu as notícias no mês de Quisleu. Isso é importante nós entendermos o contexto, porque Quisleu corresponde mais ou menos a novembro, dezembro, e Nisan corresponde a março, abril. Há uma distância de cerca de 4 meses desde o momento em que Neemias recebeu as notícias e o momento em que ele vai sair do palácio do rei e ir ao encontro de Jerusalém e de toda aquela desgraça que era vivida naqueles dias. Então, Deus age no tempo certo. Provavelmente nós estaríamos à espera, e estamos à espera quando oramos e as coisas estão más para nós, ou estamos a passar por alguma dificuldade na nossa vida, nós oramos e queremos que tudo seja rápido, mas vimos que uma cidade inteira completamente destruída, que é nada mais, nada menos que o próprio povo de Deus, completamente destruído, sem um pensamento correto, demorou 4 meses até que Neemias saísse do palácio. Não significa que demorou 4 meses até que ele chegasse a Jerusalém. Então, 4 meses, mas não foram 4 meses paralisados para Neemias. A oração, o jejum que nós vimos, a espera e também a dependência total de Neemias em Deus estiveram presentes durante todos esses meses. Neemias não teve uma resposta imediata, mas teve um coração perseverante. Aí também nós aprendemos já alguma coisa. Por muito que a resposta não seja imediata, nós temos de ser pessoas, homens e mulheres, que perseveram e que também sempre têm esperança no nosso Deus. Isso vai ensinar-nos algo precioso para nós. Deus raramente ele trabalha com a mesma pressa que nós. Raramente Deus trabalha com a mesma pressa que eu. Eu quando quero uma coisa, eu quero uma coisa, não é para hoje, é para ontem. Eu sou assim. Mas Deus não é assim.
não é? Há alguns, eu até prefiro que sejamos todos com a pressa para ontem do que não ter pressa para nada. Às vezes nós somos demasiado relaxados. Mas o nosso Deus, Ele sabe o tempo de todas as coisas, não é? E Ele não trabalha com o nosso tempo. Ele trabalha no tempo dele, que é o tempo perfeito. Reparem que durante esses 4 meses, nada parecia estar a acontecer. Para Neemias, as notícias que ele tinha eram as mesmas. As portas incendiadas, muros destruídos, um povo em rebeldia para com o nosso Deus, para com o Deus de Neemias. Parecia que nada acontecia. Neemias continuava no palácio, com as ótimas condições dele, mas ele sabendo que o povo estava em ruínas. Jerusalém continuava em ruínas, Neemias no palácio. Segundo mês, Jerusalém em ruínas, Neemias no palácio. Terceiro mês, assim, quarto mês. Os muros que nós falávamos no domingo, eles continuavam no chão, passados 4 meses. Aos olhos humanos, qualquer um de nós estivesse naquele lugar, parecia que Deus estava em silêncio. Acontece connosco. Aos nossos olhos, passado 1 ano de igreja aberta neste lugar, ninguém chegar aqui. Parece que Deus não está a fazer nada. De um momento para o outro, começamos a receber visitas, mais visitas, e parece que Deus está a fazer. Meus amados, Deus não para, às vezes nós é que não acreditamos no nosso Deus. João Calvino disse algo importante. Quando Deus parece tardar, Ele não está ausente, mas está a trabalhar mais profundo do que aquilo que nós podemos ver. Quando Deus parece tardar, parece que Ele não nos dá as respostas no tempo que nós queremos ou no tempo em que nós entendemos. Na verdade, isso não significa que Ele não está a fazer nada. Pelo contrário, significa que o nosso Deus está a trabalhar mais profundo do que aquilo que nós conseguimos entender. Mas o silêncio de Deus não significa propriamente a ausência de Deus. Para o povo de Deus, nós ouvirmos, e entendam este ouvirmos, quem está cabeça baixa a escrever, espero eu, e não a dormir, mas este ouvir o silêncio, às vezes é importante nós ouvirmos o silêncio. Às vezes, quando nós ouvimos o silêncio do nosso pastor, nós sabemos o que é que aquele silêncio quer dizer. Isso também pode acontecer com o nosso Deus. Durante aqueles meses, Deus estava a trabalhar o coração de Neemias, o homem escolhido por Deus para reedificar aquela cidade. Deus estava a preparar também o momento certo para tudo acontecer, e Deus também estava a mover todas as circunstâncias que nós já as lemos hoje e vamos desconstruí-las daqui a pouco. Circunstâncias essas invisíveis, mas Deus estava a trabalhar nelas. Muitas vezes nós desistimos no tempo de espera. Nós às vezes precisamos de ir ao hospital e os tempos de espera infelizmente são de 10 horas e nós até podemos estar com as mesmas dores, mas nós preferimos passar de 5 horas nós virmos embora. Muitas vezes nós até queremos ir assistir a um espetáculo, nós entramos numa plataforma digital para comprar os bilhetes para esse espetáculo e diz lá, fila de espera de 2 horas, não saia deste separador. Ou seja, nós não podemos usar o telemóvel para mais nada. E nós decidimos não ir assistir àquele espetáculo, porque nós não queremos ficar à espera. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos fazer sempre alguma coisa que não esperar. Achamos que Deus não nos está a ouvir durante esse tempo, mas a espera, ela faz parte da obra de Deus. O próprio Deus espera que o seu povo se santifique. Amém? Abraão, um exemplo muito simples de espera. Os anos e anos que Abraão esperou pela promessa do nosso Deus. Será que Abraão foi perfeito nessa espera? Não. Abraão é homem pecador, tal como todos nós, meus irmãos. José esperou na prisão. O nosso querido e amado apóstolo Paulo, tanto ele teve de esperar para que determinados povos que ele anunciava a palavra, eles se convertessem verdadeiramente a Cristo. Davi, salmista que nós neste mês não vamos estudar, mas sabemos o quanto tempo ele esperou para ser rei. Neemias também teve de esperar, meus irmãos. Às vezes nós temos a tendência de entender a espera como perda de tempo.
Eu poderia estar a fazer tanta coisa. Se Deus já tivesse sido connosco nesta situação, onde nós já poderíamos estar hoje? Meus amados, a espera não é perda de tempo. A espera faz parte do plano de Deus. Quantas vezes nós queremos que o nosso Deus resolva tudo rapidamente? Mais uma vez, tinha aqui escrito: quantas vezes queremos que tudo aconteça para ontem? Meus amados, mas Deus sabe. Muitas vezes Deus vai usar o tempo para moldar o nosso coração, vai usar o tempo, inclusive, para aprofundar a nossa fé, vai usar o tempo para ensinar-nos o que é depender totalmente dele. Se o nosso Deus fosse connosco, mal nós pedimos alguma coisa, mal começa a nossa angústia, se nós víssemos tudo acontecer, nós não iríamos saber o que é depender totalmente do nosso Deus. Quando chega o momento certo, o rei, ele percebe a tristeza de Neemias e pergunta: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Não é isso senão tristeza do coração. Reparem, meus irmãos, 4 meses. O nosso querido e também irmão Neemias, que um dia estaremos com ele, Neemias, ele, durante 4 meses, ele serviu o seu Senhor, serviu o rei, sem demonstrar qualquer tristeza, sem demonstrar qualquer, como é que eu hei de dizer, sem demonstrar, ele nunca disse: eu não te vou servir agora, meu rei, porque eu tenho esta preocupação. Não. Neemias era um homem responsável. Ele tinha o seu emprego, ele tinha o seu trabalho, copeiro do rei, ele servia àquele senhor, ele servia àquele rei. Passados 4 meses é que o rei lhe faz esta pergunta. Eu acho isto interessante. Não quer dizer que Neemias, durante esses 4 meses, ele não esteve triste. Quer dizer que Neemias sabia o local onde ele estava, com quem ele estava a lidar. Meus irmãos, nós também temos de saber. Não é porque nós estamos tristes com alguma situação que toda a gente à nossa volta tem que ver a nossa tristeza no dia em que a tristeza surge. Não. 4 meses depois, o rei pergunta a Neemias: porquê é que tu estás com o teu rosto triste se tu não estás doente? Ou seja, só podes estar triste se estiveres doente. Tens todas as condições para seres um homem feliz. Meus irmãos, isto não é nada mais, nada menos que a mão do nosso Deus a agir, quer em Neemias, quer em todas as circunstâncias à sua volta, inclusive no rei. Neemias não forçou uma conversa a pedir ao seu rei se poderia se ausentar. Neemias não manipulou as circunstâncias dizendo: a cidade onde os meus pais foram sepultados está em chamas. Não. Foi Deus quem abriu a oportunidade a Neemias. Neemias então teve de esperar por essa oportunidade. O Deus soberano, ele tem os homens mais soberanos desta terra na sua mão. O Deus soberano, reparem, vai usar o rei para dizer: vai, ok? Entre aspas, Deus usa um rei para dizer: vai restaurar a cidade de Jerusalém. O rei, o mais soberano, o homem mais soberano à face da terra, é ele que pergunta a Neemias o motivo da sua tristeza. Reparem no quão profundo isto é. 4 meses. Deus não diz nada. Parece que tudo está... Certamente tudo está cada vez pior. Mas não. Há momentos em que Deus nos chama a orar e também há momentos em que Deus nos chama a agir. Por vezes a resposta à nossa oração vem... A resposta por parte de Deus à nossa oração vem através de uma simples frase de outra pessoa. E Neemias entendeu isso. Neemias entendeu que, bem, Deus está a começar a agir. É este o momento. E ele sabe, o nosso Deus, exatamente quando cada fase deve acontecer. A fase da oração e também a fase da ação. Nosso segundo ponto, a dependência de Deus mesmo diante da oportunidade. Dependência de Deus mesmo diante da oportunidade. Quando o rei pergunta a Neemias: então, orei a Deus. Quando o rei pergunta: estás triste? O teu rosto está triste, mas tu não estás doente. O que Neemias descreveu foi: então, orei a Deus.
Irmãos, isto é impressionante. Podemos ler novamente, versículo 4. Disse-me o rei, que me pedes agora? E temos aqui uma frase que não é nem o diálogo nem de Neemias nem do rei. É o Neemias a dizer-nos o que é que aconteceu. Então orei ao Deus dos céus. Neemias já tinha orado durante 4 meses. A oportunidade surgiu. E Neemias faz o quê? Ora mais uma vez. Neemias orou 4 meses para este momento acontecer. Quando o momento acontece, Neemias ora. No momento decisivo, Neemias ora novamente. Provavelmente uma oração silenciosa, aquelas orações, frações de segundos, né? Neemias estava num diálogo com o rei, mas ele diz, orei. Então orei ao Deus dos céus. Uma oração rápida, uma oração simples, provavelmente. Mas uma oração de coração. Isso mostra que a vida de oração, ela não termina quando as portas da restauração se começam a abrir. Não. É nesse exato momento que precisamos ainda mais de depender de Deus. Daí este tema ser dependência de Deus, mesmo diante da oportunidade. Neemias, ele não confia na sua posição no palácio, não confia sequer na boa vontade do rei, dizer, o que é que tu queres, o que é que me pedes agora? Disse o rei. Reparem, o rei dizer isso a alguém não é muito normal. O que é que me queres pedir? Mas mesmo assim, Neemias não confia nessas palavras. Ele confia somente em Deus. E só depois de Neemias orar, ele se vai dirigir ao rei. E quantas vezes, meus amados, nós fazemos exatamente o contrário. Nós oramos antes, mas quando chega a oportunidade, agimos por impulso. Mal surge a oportunidade, nós agimos repentinamente. Mas Neemias, neste texto e neste caso, ensina-nos que cada passo ele deve ser dado em dependência total do nosso Senhor. Isto mostra-nos que a vida cristã não é apenas começar bem. E como é que se começa bem? Oração, arrependimento, dependência e também esperança. Mas não é apenas começar bem. A vida cristã, ela implica o viver bem, o continuar a viver bem. Não basta orar quando estamos em crise, precisamos de depender a Deus todos os dias. Meus amados, eu escrevi aqui, há cristãos que oram muito quando estão aflitos, mas quando as coisas melhoram, esquecem-se completamente de Deus. Afastam-se de Deus. Mas Neemias não fez isso. Quanto maior era a oportunidade, maior era a dependência de Deus para Neemias. Isso ensina-nos 2 coisas. Nós estarmos bem espiritualmente, termos respostas de Deus, não substitui a oração, e também a bênção não substitui a comunhão. Não é porque somos abençoados que nós não precisamos da comunhão de Deus. Martinho Lutero, uma das suas frases mais conhecidas, vou parafrasear, ele diz, orar é tão necessário para o cristão como respirar. Então, nós não precisamos de respirar apenas quando passamos por alguma dificuldade, nós precisamos de respirar inclusive quando estamos em êxtase, super felizes, super contentes. Às vezes estamos tão contentes que até parece que nos falta o ar. Imaginem o que é ter uma bênção da parte de Deus e nós deixarmos de depender de Deus. Nós conhecemos uma passagem, o que era bênção, deixou de ser bênção. E se deixa de ser bênção, não é uma coisa ao acaso, passa a ser maldição. Então, quanto mais Deus age, mais devemos depender dele. E se deixarmos de orar quando Deus começa a responder, deixamos Deus como no monólogo. Tanto pedimos a sua resposta, tanto te pedimos, Deus nos responde e nós saímos. Não. Meus amados, se deixarmos de orar quando Deus começa a responder, mostramos que confiávamos mais nas circunstâncias do que no Senhor. Quantas vezes somos rebeldes nesta fase? Oramos com aflição porque não vemos uma luz ao fundo do túnel
E quando começamos a ver essa pequena luz, por mais pequena que seja, deixamos de depender de Deus, porque pensamos que já conhecemos todo o túnel que temos para percorrer. Mas não, só vemos uma pequena luz. Nós não sabemos o que vamos encontrar. Reparem, meus irmãos, isto não se trata de um túnel, não se trata de uma pequena luz ao fundo do túnel, mas sim da vida cristã, daquilo que separa e divide um filho de Deus e um filho das trevas. Trata-se do verdadeiro conhecimento de Deus. E aí nós entramos no nosso terceiro ponto. Deus não apenas permite, Ele faz. Reparem, o rei, ele não só permite que Neemias vá, o que já é muito bom, mas ele vai estabelecer um prazo, ele vai dar cartas de proteção para os governadores, para Neemias poder apresentar, ele vai fornecer madeira para as portas e para os muros. Tudo o que Neemias precisava para a obra foi providenciado. E Neemias reconhece. E o rei mas concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Reparem, e o rei mas concedeu. Mas Neemias sabia quem é que tinha agido no meio da situação. Isto é a soberania divina mais pura, no seu estado mais puro que nós podemos encontrar. O rei acha que está a ser bondoso. E atenção, eu não estou a dizer que o rei se achava. Mas o rei age em bondade. Mas quem está por trás de tudo é Deus. Deus move corações de homens frágeis, mas Deus também move corações de homens como reis. Deus abre caminhos que parecem impossíveis. Deus também fecha caminhos que parecem os mais fáceis. Deus provê os recursos quando parece que nós não temos nada, mas também é o mesmo Deus que nos tira de tudo quando nós achamos conseguir todas as coisas. Mas, amados, quando a obra é de Deus, Ele mesmo vai garantir o seu sustento. Isso traz-nos descanso aos nossos dias, para nós como igreja. Sabemos que a obra do nosso Senhor não depende da nossa força, senão seria uma obra falível. Seria uma obra que poderia falhar. Mas não. A obra do Senhor não vai depender da nossa força, não vai depender do nosso dinheiro, nem vai depender da nossa influência. Depende apenas da fidelidade. Tudo o que Neemias recebeu era além do que aquilo que ele precisava. Era além do que aquilo que ele precisava, inclusive para ele estar sozinho. Mas era também muito além do que aquilo que Neemias poderia conquistar se ele fizesse as coisas por ele mesmo. Um simples servo não teria autoridade para atravessar províncias. Ele seria mandado parar e seria encostado. Este encostado poderia até ser morto. O homem comum daqueles dias, tal como nos dias de hoje, não teria acesso à madeira que existia na mata real, como nós lemos no versículo 8. Um homem comum, como é que iria conseguir angariar madeira para restaurar uma cidade? Meus amados, quando Deus está a conduzir a obra, Ele abre caminhos aos nossos olhos impossíveis. E uma pergunta: quantas vezes limitamos o nosso Deus àquilo que nós achamos ser possível? Quantas vezes nós limitamos um Deus todo-poderoso como o nosso? Mas Deus não está preso às nossas limitações. Ele é o Deus criador dos céus, criador da terra, e Ele faz mais, faz muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. E isso não é apenas uma frase bonita que a Escritura contém. É verdade, nós vemos isso em Neemias. E também nos ensina algo sobre a obra da igreja. Quando Deus chama o seu povo para uma tarefa, Ele não nos chama sem providenciar os meios. Às vezes temos medo, porque podemos olhar para os recursos e eles não existirem. Olhamos para o dinheiro, olhamos para as pessoas, olhamos para as dificuldades e dizemos: é impossível. Olhamos para o dinheiro de uma igreja com menos cerca de 13 membros e nós achamos: é impossível. Como é que 13 membros vão sustentar uma igreja? Olhamos para pessoas dessas 13, quantos homens maiores de idade seriam na altura?
Meus amados, olhamos para as dificuldades e aos nossos olhos não vale a pena. Mas Neemias vai nos mostrar que quando a obra é de Deus, a provisão também é de Deus. Isso não significa que não haja esforço humano. Não significa que nós não tenhamos que batalhar. Não significa que Neemias não teve que andar todos aqueles dias até chegar a Jerusalém. Não significa que somos negligentes. Mas significa que a confiança do povo de Deus, ou seja, a confiança de Neemias, não estava nos recursos, mas estava em Deus. E a igreja não vive de estratégias humanas, meus irmãos. A igreja vive da provisão divina. A igreja, ela não pode depender da visão do pastor. Hoje em dia isso é muito aplaudido. Bem, este pastor não tem visão. Aquele pastor tem visão. Meu amado, a igreja não pode depender da visão de um homem. A igreja depende da vontade de Deus. E será que nós confiamos realmente que Deus sustenta a sua obra? Ou será que muitas vezes ficamos paralisados pelo medo do que pode faltar? Às vezes nós, não vamos avançar porque as coisas podem não resultar. Neemias não ficou parado. Neemias, embora tudo estivesse parado à sua volta, ou pensasse ele, Neemias não ficou parado. Ele avança. Avança dentro daquilo que é possível para ele. Ele avança, primeiro, porque sabia que a mão de Deus estava com ele. E segundo, quando a mão de Deus está com o seu povo, nada falta ao povo. Ponto 4. Neemias enfrenta a realidade com seriedade. Ao chegar a Jerusalém, Neemias faz o quê? Vamos fazer... Neemias descansa. Nós pensamos, nós lemos aqui agora do versículo 11 ao 16, cheguei a Jerusalém, versículo 11, onde estive 3 dias. Reparem, nós achávamos, Neemias vai chegar a Jerusalém e aquilo é que vai começar ali o trabalho. Não, Neemias tem cabeça. Depois da noite, ele sai para examinar os muros, antes de fazer qualquer coisa, ele vai ver a real condição, ele vai ver com os próprios olhos os muros derrubados, as portas queimadas, toda a destruição que existia, e ele não conta a ninguém ainda o que está ali a fazer. Primeiro, ele observa. Imaginem o que é 4 meses de oração. Neemias sai, Deus providencia todas as coisas, e Neemias chega àquele lugar e vê, realmente, isto está assim. Primeiro, Neemias vai entender a dimensão daquilo que passava na sua própria mente. Nós somos assim por natureza. Nós ouvimos alguma notícia e a nossa cabeça faz uma imagem do que está a acontecer. Neemias também não finge que está tudo bem. Ele encara a realidade tal e qual como ela é. E nós também devemos orar por líderes que não vivem de ilusões. Líderes que, quando as coisas realmente não estão bem, encaram os problemas. Muitas vezes queremos resolver problemas sem olhar para eles. Ou seja, queremos sarar feridas sem ir lá desinfetá-las. Queremos cura sem diagnóstico. Eu estou com uma dor. Queres ser curado sem saber o que tens. Mas se nós vamos a um hospital, sabemos que não há um médico que consiga curar alguém que ele antes não examine. E por vezes o tempo em que ele está a examinar é longo. Neemias fez isso. Ele olha para cada parte destruída daquela cidade. Ele vê toda a extensão do estrago. Da mesma forma, precisamos permitir que o nosso Deus examine o nosso coração. Que o nosso Deus olhe para o nosso coração tal e qual como ele é. Precisamos deixar que a palavra ela mostre onde estamos exatamente quebrados. Sem isso, qualquer mudança, qualquer novo ensinamento na igreja, qualquer estilo de vida será meramente superficial. Nós podemos saber todas as coisas, nós podemos conhecer o que está em ruínas, mas se nós não vamos lá, será apenas superficial. Reparem, Deus não queria maquilhar aquelas ruínas. Deus queria construir de novo. Deus quer restaurar-nos. Deus quer restaurar também o seu povo de verdade.
E isto é essencial para a restauração verdadeira. Muitas vezes nós queremos uma mudança superficial, algo que seja rápido, repentino, queremos ver os resultados. Mas Deus chama-nos a um diagnóstico muito mais profundo. E uma pergunta para todos nós é: será que nós temos coragem de encarar as nossas próprias ruínas espirituais com honestidade? Ou será que nós preferimos fingir que está tudo bem? Será que nós temos sequer coragem para encarar as nossas ruínas? Quinto ponto. Deus usa Neemias para despertar o povo. Depois de ver tudo, Neemias vai reunir líderes e vai dizer: bem vedes a miséria em que estamos. Vinde, edifiquemos o muro de Jerusalém. Mais uma vez, Neemias, tal como tinha feito no primeiro capítulo que nós lemos, dizendo: temos pecado. Neemias diz: edifiquemos o muro. Mas antes de ser para aquilo pelo qual Neemias se dirigiu a Jerusalém, para edificar o muro junto com aqueles homens, Neemias diz: vedes a miséria, não é em que estais, é em que estamos. Mais uma vez, Neemias a incluir-se. Nós estamos em miséria. Depois ele vai testemunhar como a mão de Deus me fora favorável. E o povo responde: levantemo-nos e edifiquemos. O texto diz que fortaleceram as mãos para a boa obra. E, meus irmãos, quando Deus move um coração, Ele move outros corações também. A obra de Deus nunca é uma obra solitária, é uma obra em comunhão, comunitária. Deus levanta líderes para encorajar homens. Mas também Deus não apenas levanta líderes cheios de vontade de ensinar, cheios de vontade. Não. Ao mesmo tempo que Deus levanta líderes, Deus levanta um povo disposto a obedecer. Então toda a obra de Deus, ela também vai chegar a um tempo que ela vai enfrentar oposição. Ao mesmo tempo em que o povo de Deus, que Neemias reuniu ali, disseram: vamos, levantemo-nos e edifiquemos, os inimigos zombaram. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Eles tentam desanimar, tentam assustar, tentam desacreditar, mas Neemias responde com fé: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. Ele não diz: nós somos fortes, nós temos recursos, eu tenho tanta madeira que eu trouxe. Não. Ele diz: Deus é quem fará prosperar. Meus irmãos, sempre que Deus começa uma obra verdadeira, há oposição. Satanás não se incomoda com igrejas frias, igrejas que não agem de acordo com a vontade de Deus, mas quando Deus começa a restaurar, o ataque vem. Pessoas a gozar, zombaria, desânimo, medo, divisões, mas a confiança do povo de Deus deve estar sempre no Senhor. A oposição nem sempre vem com violência. Vimos aqui, não foi violência. Às vezes é gozo, colocarem-nos de lado. Às vezes críticas. Às vezes até pode vir aqui de dentro da igreja. Mas Neemias, ele mostra-nos que não podemos parar por causa da oposição. Vivemos num mundo em que politicamente as pessoas gostam de ser da oposição. Há sempre oposição. Há um lado, há o outro. Se um está a governar, o outro quer ser o líder da oposição. Há oposição em todas as coisas. Por isso, se tu não sentes oposição enquanto filho de Deus, tu não estás do lado certo. Mas Neemias, ele vai mostrar-nos que nós não podemos parar. Se pararmos, cada vez que alguém nos critica, nunca faremos a obra de Deus.
Se desistirmos cada vez que surge alguma dificuldade, nunca veremos a restauração. A obra de Deus sempre será combatida. E Charles Spurgeon ele dizia: se não há oposição, é provável que não estejamos a incomodar o inimigo. Se não há oposição, é provável que aquilo que nós fazemos não incomoda o inimigo. E se não incomoda o inimigo, é porque o inimigo está cómodo com isso. Mas a obra sempre será sustentada pelo próprio Deus. Meus amados, estamos a terminar. Neemias, ele foi enviado por um rei terreno para restaurar uma cidade terrena. Mas Cristo foi enviado por um Pai celestial para restaurar um povo eterno. Neemias, ele vai receber autoridade para reconstruir muros físicos. Jesus Cristo, ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra para salvar pecadores. Neemias, ele enfrentou oposição, como nós acabamos de ver. Jesus, ele enfrentou rejeição, traição, sofrimento e morte. Mas pela cruz, Cristo, o nosso mais bem precioso, ele vence a morte, ele vence o pecado e ele vence Satanás. Então, meus amados, a restauração que Neemias iniciou foi uma restauração temporária, num local temporário, Jerusalém. A restauração que Cristo fez é eterna. Os muros de Jerusalém, que protegiam Jerusalém, eram físicos. Mas Cristo, ele está a restaurar corações de homens e mulheres que vão viver com Ele na eternidade. E é essa a restauração que sustenta a igreja até aos dias de hoje. Talvez Deus já tenha quebrantado corações, como vimos em Neemias 1. Mas agora, Ele pode estar a abrir caminhos. E tu podes estar a pensar que nada está a acontecer. Mas a pergunta que nós temos de fazer enquanto nós esperamos que as coisas desbloqueiem: será que eu estou pronto para que seja agora? Será que eu estou disposto a trabalhar com o meu irmão que está ao meu lado? Será que eu estou tão confiante que Deus é capaz de nos suportar em todas as coisas? Meus irmãos, a restauração que nós vamos ver e já vimos e continuaremos a ver no livro de Neemias não é apenas começar uma obra externa, mas restauração começa quando Deus trabalha no coração do homem, todos os dias. Que não sejamos apenas um povo que começa bem, orando, arrependendo-se, caminhando com Deus, tendo esperança nas suas promessas. Não, que não comece apenas bem, mas que nós sejamos um povo que vai perseverar em fé, oração e obediência. Amém? Porque, na verdade, quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar essa porta. E, ao mesmo tempo, quando Ele começa a restaurar, nada pode impedir. Amém? Eu poderia orar, mas acho que o nosso pastor vai orar também muito bem. Tá bom, meus irmãos? Obrigado por toda a vossa atenção e que o Senhor vos acompanhe.